Deixa eu ver como é que ficou. Não. Já? Tá bom. Onde que eu parei? Oi, gente, sejam muito bem-vindos para o primeiro vídeo do canal. Então, meu nome é Bárbara e eu tenho um Instagram literário chamado Letras em Ponta. E eu decidi começar um canal no YouTube para falar um pouquinho mais sobre os livros que eu gosto, que eu leio. Esse canal não vai ser só sobre resenhas literárias, também vai ter muitas, mas vai ser sobre outros assuntos, como séries, como dicas de estudo, muitas coisas, vlogs. Então, o que eu gostar eu vou trazer um pouquinho aqui pro canal. E para esse primeiro vídeo eu não podia deixar de trazer a resenha de um dos meus livros favoritos, se não o melhor, assim, de questão de série, e a minha autora favorita também. Então, esse primeiro livro que eu decidi trazer a resenha chama Um Amor Como Vingança, e é da autora Mônica Cristina. Falando um pouquinho sobre a Mônica, ela é de São Paulo, ela é uma autora independente, e há muitos anos ela publica livros. Não muitos anos, mas tem um tempo já. E ela tem mais de 50 livros publicados na Amazon, então são muitos livros. E ela já tem alguns físicos já que são vendidos no site dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir quais são esses livros. E então, falando um pouquinho sobre a série Paixões Gregas, né, onde esse livro faz parte, são 11 livros e tem mais 4 contos, então, se eu não me engano, são 4 ou 3 contos. Então são bastantes livros, são livros que a gente acompanha desde os irmãos, que são os 4 primeiros, até os filhos, e tem muitos contos maravilhosos, então se você, assim como eu, gosta muito de ver a vida inteira dos personagens ali quase completa, sentir parte da família dos personagens, então você vai amar essa série. E eu não podia deixar de trazer a resenha do primeiro livro, que é pra mim um dos meus favoritos, e o primeiro e o último, que depois eu vou trazer também, são os meus favoritos da série. E onde se passa essa série? Então essa série se passa na Grécia, tem a ambientação toda ali na Grécia, tem um pouquinho, a gente vê um pouquinho de Nova York, na Inglaterra, mas a maior parte é na Grécia, tanto que foi um dos lugares que eu mais quero conhecer justamente por causa desse livro, porque a autora ela traz de um modo muito incrível como que é a cultura, como que é as pessoas, como sobre os lugares. A gente tem um pouquinho ali de Atenas, que é a capital da Grécia, e a gente vê muitos monumentos, ela traz nomes, traz informações, e isso é muito incrível. E esses 4 livros vão falar sobre os irmãos. Então, o mais velho, que é o protagonista principal desse livro, é o Leon, e o segundo mais velho é o Heitor, o terceiro é o Ulisses e o quarto é o Nick. Então eles são conhecidos como os irmãos Estefanos. E no comecinho do livro, o Leon, que narra, na verdade tem narração dupla, né, tanto do Leon como de outro personagem que eu já vou falar um pouquinho. O Leon ele conta um pouquinho da história deles, quando eles estavam na Grécia ainda, porque hoje eles não moram mais na Grécia. O Leon voltou no começo do livro pra Grécia, mas eles não moravam antes. E quando eles eram pequenos, eles moravam ali em Quiros, que é a ilha onde se passa, é uma ilha fictícia criada pela autora, mas muito, muito bem criada e muito bem estruturada ali nas descrições. E ela fala bastante sobre esse começo deles, que foi bem difícil, porque quando eles eram criança, a mãe deles começou a ser amante de um homem muito rico da ilha, que tinha muitos poderes e muitas riquezas, que era o que a mãe deles queria e que ela não tinha com o pai deles. Então ela abandona tudo e fica com esse homem. E para que a família, né, o ex-esposo e os filhos não atrapalhem, Kiron Kalimontes, que é esse amante dela, né, ele faz com que eles sejam mandados, envia eles para Nova York sem nada. Eles não conheciam a língua, né, eles falavam grego e eles não conheciam inglês. Então eles são mandados para lá sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda. E quando chega lá, o pai deles acaba sucumbindo em bebidas e muitas coisas e não consegue cuidar dos filhos. Então com isso, Nick, né, que é o mais novo, ele era muito pequeno, ele tinha 2 anos, ele é mandado para um orfanato, mesmo com os irmãos implorando, e eles ficam muitos e muitos e muitos anos sem ver o Nick. E então o Leon comenta bastante que esse é um dos arrependimentos dele, de não ter ajudado mais o Nick quando era criança. Mas o Leon, que era o mais velho, ele deu a volta por cima, ele trabalhou, ele aprendeu muito sobre negócios por ele trabalhar em restaurantes, com pessoas chiques, e ele criou o próprio império dele. Então ele e os irmãos dele são muito, muito ricos nesse momento. O propósito que eles têm agora, a meta deles é a vingança.
Então, o que eles querem é acabar com Kieran Kallimont, que era esse amante da mãe deles e que fez com que eles saíssem da Grécia sem nada, que fez com que eles sofressem tudo, né? Então o Leon, ele retorna pra ilha e ele meio que é o dono todo poderoso ali da ilha. Ele comprou muitas das terras, ele construiu uma mansão bem no alto da ilha e todos falam sobre ele. E o principal, o que ele quer é acabar, tirar todas as riquezas de Kieran e deixar ele sem nada. Então, quando ele retorna pra ilha, ele tem isso como foco. Mas antes, né, quando eles estão no comecinho do livro, o Leon e os irmãos estão reunidos e um acaba comentando que o Kieran tem uma filha, que é a Melissa Kallimont, que é a nossa mocinha, a nossa principal. Ela é mais conhecida como Lisa durante o livro. E ela é filha de Kieran Kallimont e ele já começa a imaginar que ela é como o pai, né? É toda arrogante, é mesquinha, é patricinha, porque era isso que o Kieran era. Então, ele retorna a ilha com um outro plano em mente, que esse plano é o quê? Tirar a filha de Kieran, né? Começaram um romance com ela e depois quebrar o coração dela e largar ela e fazer assim como Kieran fez com a mãe deles. Então, quando ele volta pra ilha, ele já volta com esse em mente. E é aí que começa realmente a nossa história, o romance deles. Lisa, todo mundo pensava, né? Os irmãos principalmente, que ela era mimada, que ela tinha todas as riquezas. Mas na verdade não, né? Lisa, ela vivia numa situação muito precária. O pai nunca a amou de verdade, porque ele só ficou com a mãe dela por dinheiro, porque a mãe dela era rica. A gente vai entendendo um pouquinho nisso na história. E ela não tinha, ela é tratada como uma empregada na casa, então ela limpava, ela cozinhava, realmente como uma Cinderela, né? O Leon conversa com o Kieran para que ela possa ir pra casa deles. Para de olhar pra história pra mim. Para de ficar com. Eu sei, eu falo muito isso. E o Leon volta com esse pensamento pra ilha e ele chama o Kieran Kallimont até a casa dele e fala um pouquinho sobre que ele queria que a filha dele fosse pra casa do Leon e trabalhasse ali com ele, ficasse ali com ele. E Kieran, ele aceita isso porque ele não tem amor nenhum pela filha. E a Lisa, com todo o medo que ela tinha, ela vai até o Leon. E ela, interessante porque ela sempre ficava olhando e vendo o helicóptero que ele vinha. E ela ficava pensando, nossa, quem será que é, né? Que ela queria sair daquela vida que ela estava de meio que uma escrava ali pro pai dela, uma serviçal pro pai dela, que não era aquilo que ela queria. Então, quando ela vai com todo o medo, com todo o receio, pra casa do Leon, e é aí que nossa história começa. Então, o plano do Leon é encantar ela, é seduzi-la pra que depois largá-la. Mas não é isso que acontece, ele se encanta pelo jeito da Lisa e durante toda a história a gente vai vendo momentos muito únicos dele, como que ela conquista ele com o jeito dela. E todos os momentos, em maior parte, assim, do começo, ele sempre fica com aquele pensamento de que não, ela está fingindo, ela está se fazendo, ela não é assim, ela é mimada, ela não pode ser dessa forma. Então ele não confia na Lisa. Em muitos momentos a gente tem um pouquinho de raiva dele, um pequeno ranço, porque a gente sabe que ela é assim, a gente tem o ponto de vista dela também, então a gente tem os dois pontos de vista na história. E isso é muito interessante porque a gente não fica só com a visão limitada do Leon, da vingança, de que ele quer acabar com Kieran, e também a gente não fica só com a ideia romantizada da Lisa, né, de que ele tá sendo muito bom pra ela, porque ali na casa do Leon ela tem todas as regalias que ela não tinha na casa do pai dela, que ela era uma serviçal. Então a gente tem momentos únicos, um dos bordões únicos dos irmãos, que a gente vai vendo se caindo assim durante os 4 livros, é que eles dizem que os Stefanos não se casam. E nesse primeiro livro a gente já vai ver que não é muito bem assim. E então, não posso falar um pouco mais, porque senão eu vou estar dando um spoiler. Mas eu vou colocar uma citaçãozinha, viu, edição, sobre eles, um momento deles juntos, pra vocês verem o quão interessante é. A autora, ela é muito delicada nessa parte de romance. É o que eu amo da Mônica, é que ela trata tudo com muita leveza. Não é um amor que é construído, mas também não é aquele amor que demora a acontecer. Então, ela descreve tudo muito bem, você consegue sentir realmente na pele dos personagens o que eles estão passando. E um fato que eu quero chamar a atenção de vocês é para os personagens secundários, que são também muito importantes para a história, que fazem a diferença enorme. Então, o Leon, nessa casa, ele tem 3 empregados, por assim se dizer, que são muito importantes para Lisa e são muito importantes durante a história, que é o Kritos, que
que ele é como um mordomo, chefe de segurança, ele trabalha ali com tudo pro Leon. Temos a Ariana, que é a governanta da casa, e temos a Mira, que é a cozinheira. Eles são personagens incríveis, eles são engraçados, eles realmente acolhem a Lisa com todo o amor e carinho e se tornam uma família que ela nunca teve. E a Mônica, ela consegue trazer esse amor que a gente tem pelos personagens secundários muito grande. Então não tem aquela coisa dos personagens principais muito na frente e os personagens secundários sem foco nenhum. Muito pelo contrário, a gente conhece a história deles, a gente sabe quem eles são e a gente se diverte muito com eles. É uma história que dá pra gente dar risada, pra gente se emocionar e pra gente suspirar de amor também, porque é uma história de romance. Então, realmente é um livro incrível, eu não tenho nada a falar, acho que eu já li esse livro umas 30, 60 vezes, porque é muito, muito bom, eu sempre quero voltar e ler de novo. Toda a série Paixões Gregas é maravilhosa, então leiam, porque vocês não vão se arrepender. E pra quem gosta de romance, então, assim como eu, vai se apaixonar e vai querer ler os 50 livros da Mônica Cristina, porque ela é uma autora muito, muito boa. Então, esse é um pouquinho da resenha, do resumo dos meus sentimentos sobre Um Amor como Vingança. Eu convido vocês a irem até a Amazon, onde tem, vocês podem baixar no Kindle. Ela tem também um livro físico no site dela, então vocês podem pedir se vocês gostarem mais de físico. Então, fiquem à vontade pra isso. Então é isso, essa foi a resenha de hoje, o primeiro vídeo do canal. Não foi incrível, mas foi a primeira resenha e tô muito feliz por poder começar aqui. E eu quero pedir pra vocês curtirem muito se vocês gostaram do vídeo, comentarem aí alguma sugestão de livro que vocês mais gostaram do vídeo, uma sugestão de romance que também tem um tema assim, vingança, amor, e deixem aí o comentário de vocês pros próximos vídeos que eu vou adorar saber e eu vou ler todos e responder. E compartilhem também com aquela amiga que vocês sabem que gosta de livros e que ama a indicação, então já compartilhem. Já se inscrevam no canal se você não é inscrito, não faço ideia de onde ficam os botõezinhos aqui, mas se inscreve no canal e um beijinho, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!